Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo precioso que Ele nos proporciona em Cristo Jesus, de juntos nos reunirmos para adorarmos ao nosso Deus na beleza da sua santidade. E vamos continuar adorando ao Senhor agora com a exposição da palavra de Deus. Mas antes do texto que servirá de base para o início dessa nova série, Eu, porém, vos digo, eu até quero deixar os nossos irmãos da técnica bem tranquilos, não precisam se preocupar em projetar esses textos, que um deles eu vou pedir que a igreja abra daqui a pouco na sua Bíblia, aí, seja impressa ou digital, não precisa divulgar aqui. Mas eu quero combinar com vocês algo que eu acho extremamente importante quando vamos trabalhar a palavra de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você, claro que a pergunta é de forma coletiva, para todos que estão aqui. Vocês creem que a palavra de Deus, as escrituras sagradas, realmente elas são inspiradas por Deus? Nós declaramos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Você crê nisso? Então tudo que Deus fala na palavra é da parte dele, correto? Você está disposto nessa noite então a se submeter à palavra de Deus? Seja ela qual for, porque é palavra de Deus. Agora eu quero convidar a igreja, em resposta ao que vocês acabaram de dizer, que nós vamos fazer a leitura de Atos capítulo 10, Atos capítulo 10, no versículo 33, esse texto mostra para nós ali quando Cornélio, e juntamente com a sua família, receberá a visita de Pedro, e Pedro vai, usado por Deus, pregar o evangelho na casa de Cornélio. E essa frase que temos aqui na segunda parte, do versículo 33 de Atos 10, deve ser sempre a nossa oração, a nossa motivação para um momento como este do culto, que é o momento em que Deus falará ao nosso coração pela sua palavra. Então eu quero, a partir da palavra agora, que a igreja leia duas vezes Atos capítulo 10, verso 33, iniciando aí pela palavra agora, e os irmãos lerão novamente, mais uma vez, esse trecho. A igreja pode ler. Mais uma vez. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então vamos ouvir o que Deus já ordenou para nós nessa noite na sua palavra. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós já lemos dois momentos do culto, os primeiros versos do início do Sermão do Monte. E vamos prosseguir agora a partir do versículo de número 17 e vamos até o versículo de número 26. Mateus capítulo 5, versos 17 até o versículo de número 26. Leiamos, irmãos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás.
e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém. Nosso irmão presbítero Valdir já orou para que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, que o Senhor me use nessa noite mais uma vez para a exposição da palavra do Senhor. Nós estamos iniciando nessa noite a série Eu, porém, vos digo. Talvez este seja o registro de um sermão, de um discurso, ou de mais do que uma aula, mais do que uma mera palestra, mas o sermão dos sermões. Se você um dia quiser saber qual é o melhor sermão que já foi pregado na face da terra, eis que eu vos apresento o Sermão do Monte. Pregado pelo maior pregador de todos os tempos. Não existiu antes dele nenhum pregador que superou a ele, e depois dele também jamais existiu e jamais existirá um pregador que será mais excelente do que Jesus de Nazaré. Então nós estamos nessa noite diante do registro das Escrituras em Mateus, do maior e melhor sermão da história, pregado pelo maior pregador de todos os tempos. Numa época em que nós gostamos de colocar sempre um homem no pedestal e de acharmos que aquele homem é o maior dos maiores, eis que eu vos apresento nessa noite o maior pregador de todos os tempos, Jesus de Nazaré. Jesus está iniciando então aqui nesse Sermão do Monte um princípio que ele vai trabalhar com os seus discípulos e com as multidões, por que não dizer, mas especialmente com os seus discípulos, sobre os valores do reino de Deus. Não é de qualquer jeito que nós vivemos na presença do Senhor. E no reino de Deus o Senhor nos ensina valores morais, valores éticos e valores espirituais principalmente. Se você já leu o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como alguns preferem, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, você certamente ficou impressionado com a profundidade das palavras do nosso Senhor Jesus. Nos primeiros 12 versículos que foram lidos já por nós no início deste culto, nós temos aqui nas bem-aventuranças o caráter do discípulo que tem que viver na presença de Jesus. Nós não devemos olhar para as bem-aventuranças e dizer, bom, eu já tenho esta, ou aquela outra, ou aquela outra. Não, meus queridos, é um conjunto, assim como falamos do fruto do Espírito, é um conjunto de valores que caracterizam e que mostram para nós o caráter de quem anda com Jesus. As bem-aventuranças. Do versículo 13 até o versículo 16, nós temos uma outra característica do discípulo de Jesus. A influência do discípulo de Jesus na sociedade. Ele é sal, ele é luz, ele dá sabor e ele brilha. No reino de Deus, amada igreja, nós devemos desenvolver um caráter de acordo com o nosso Senhor Jesus, e nós devemos ter uma vida de influência. Eu e você devemos influenciar, dar sabor a este mundo que está estragando, dar tempero para um mundo que está sem gosto, e iluminar aqueles que andam nas trevas. O Sermão do Monte começa assim. Mas o Sermão do Monte, no texto que nós lemos agora,
ele fala também da justiça que deve reinar nesse princípio. Qual é a justiça que um discípulo, que um cristão deve ter? E é sobre isso que nós vamos iniciar hoje e vamos trabalhar praticamente toda a série deste mês de junho com essa expressão que o nosso Senhor Jesus utiliza. O tema da série então foi extraído da palavra do Senhor. Palavras do nosso Senhor Jesus. Eu, porém, vos digo. Ele vai mostrar para nós que ele vai trabalhar um contraste entre os 10 mandamentos, os mandamentos que foram entregues a Moisés lá no Monte Sinai, no Decálogo, versus o aprofundamento desses mandamentos. Existem algumas similaridades, embora sejam ideias secundárias, mas eu acho importante compartilhar com os irmãos. Muitas pessoas estavam colocando em dúvida, achando que Jesus estava querendo revolucionar tudo, e que ele estava querendo tirar Moisés do lugar de Moisés, estava querendo diminuir a figura de Moisés. Nós sabemos, à luz do texto da carta aos Hebreus, que o nosso Senhor Jesus, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior a Arão. Ele é o nosso Senhor Jesus, e é o sumo sacerdote não segundo a ordem araônica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Mas aqui, nós vemos logo no versículo 17, que algumas pessoas estavam questionando ele referente à lei de Moisés. Afinal de contas, Jesus está aparecendo querendo derrubar ou quebrar os mandamentos, quebrar as tábuas da lei. Ele não quer praticar a lei, mas ele vai dizer exatamente o contrário. Eu não vim mudar a lei. Eu não estou apresentando para vocês uma nova lei, mas eu estou apresentando a mesma lei, porém aprofundada. Ele mergulhou mais fundo em cada um dos mandamentos que nós conhecemos muito bem. Algumas similaridades, então, como eu disse. Há um homem, no caso do Antigo Testamento, Moisés, separado pelo Senhor, para ser o líder de um povo. E ele então é levado à presença de Deus no Monte Sinai, e ele recebe os mandamentos, e Deus então passa esses mandamentos ao povo, aos pés do Monte Sinai. Jesus está aqui na região da Galileia, ainda que não fosse um monte, uma montanha tão alta talvez como o Monte Sinai, mas ele está ali numa montanha, num morro, numa planície onde ele se assenta e ele se dirige às multidões, porque ele também, que é o cumprimento da lei, ele vai trazer os mandamentos para o povo. É interessante que naquela época, as 12 tribos de Israel estavam ali no acampamento do Sinai. Aqui também nós temos os 12 apóstolos. Por isso que quando você vai para o livro do Apocalipse, fala das 24 testemunhas. Os 12 patriarcas somado aos 12 apóstolos. São similaridades que nós temos entre esses dois momentos. Jesus não veio revogar a lei. Ele veio cumprir a lei. Mas não é só cumprir no sentido externo, no sentido superficial. Ele deu real sentido. Eu sei que nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça, mas a lei de Deus, sobretudo a lei moral de Deus, e que Deus inscreveu no coração de todo ser humano, mesmo o homem caído, morto nos seus delitos e pecados, ele não perde todas as faculdades que o confere como criatura feito à imagem e semelhança de Deus. Senão, igreja, este mundo seria insuportável. Hoje eu aprendi isso na classe dos adolescentes na aula. Como é que uma pessoa aprende os valores morais de certo e errado? De ajudar uma pessoa ou não ajudar, mesmo que ela não professe o nome de Jesus. É a graça comum, é Deus quem coloca a sua lei no coração do homem. Mas para nós que servimos a Jesus, muito mais, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos aplica a palavra, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, após eu fazer essa breve introdução, mostrando a importância do Sermão do Monte, e de que Jesus está falando logo no verso 17. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Essa expressão lei que está aí na sua Bíblia, com L maiúsculo e profetas, ela então está falando em outras palavras assim: não pensem que eu estou anulando o Antigo Testamento. Na verdade, eu sou o cumprimento do Antigo Testamento. Todas as coisas que aconteceram até antes de mim eram tudo sombra, apontavam para a minha pessoa. Mas para nós entendermos, irmãos,
o real significado dos 10 mandamentos, dos preceitos que o Senhor falou por boca dos seus servos profetas, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus e aprender com Ele. Ele é que vai nos ensinar o real sentido, Ele é que vai aplicar para nós a profundidade de cada um desses mandamentos. E nessa noite, irmãos, nós já vamos começar pegando pesado. Porque o texto vai mostrar para nós um mandamento que pode ser mal interpretado em alguns momentos. Mas ainda antes, olhem comigo o que diz o verso 18. O Senhor Jesus então já afirma, para aqueles que estão achando que Ele veio revolucionar, que Ele veio rasgar a carta magna de Deus e que Ele vai implantar uma nova Constituição. Ele falou, eu não vim fazer isso. Eu vim colocar em prática aquilo que vocês não praticam. Eu vim, na verdade, mostrar o real significado de cada mandamento que Deus entregou lá no Antigo Testamento. E cada um daqueles mandamentos apontava para a minha pessoa. E agora eu vou ensinar isto a vocês. E ele fala no verso 18, porque em verdade eu vos digo. Isso aqui, irmãos, está se cumprindo, viu, irmãos? Não foi só para os dias de Jesus, não. É para os nossos dias também. Até que o céu e a terra passem. O céu e a terra já passaram? Mas esse céu e essa terra vai passar. Mas ainda não passou. Significa o quê? Que nós não podemos acrescentar ou tirar um i ou um tio da lei de Deus. Tem gente que diz, pastor, eu estou debaixo da graça, pastor. Eu estou desobrigado de observar a lei áurea, os mandamentos. Eu não sou salvo pela lei, é claro, está claro, é salvo pela graça. Mas você deve sim observar o mandamento por amor a Jesus e entender que aqueles preceitos servem sim para nós. Muitas coisas pararam de ser utilizadas, algumas leis, alguns preceitos dietários, higiênicos até, pararam de serem observados. Mas o princípio permanece para todos nós. Então olha só, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Irmãos, muita coisa já se cumpriu, mas nem tudo ainda. Nem tudo se cumpriu. E nós devemos estar preparados para ver o cumprimento de cada palavra, de cada profecia proferida pelos profetas e pelo nosso Senhor Jesus. Você está preparado para ver esse cumprimento dessa palavra? Você anela por isso, como filho de Deus, como filha de Deus? O texto vai continuar dizendo que se você violar um destes mandamentos, e aí eu quero mostrar algo aqui que humanamente falando é impossível. Se eu não estou equivocado aqui, Tiago diz na sua carta que se eu tropeçar em um mandamento, eu tropecei em todos. Aí você diz, pastor, é impossível praticar os mandamentos. Porque eu estava indo tão bem, pastor. Mas um dia, pastor, a cobiça tomou conta do meu coração e eu cobicei aquilo que não era meu. Quebrei o mandamento, não cobiçarás as coisas do teu próximo. E aí a Bíblia vai dizer, você quebrou todos os mandamentos. Então nem eu não sou capaz, você não é capaz, nós não somos capazes de observar a lei. Mas Deus trouxe à terra aquele que é o perfeito homem, o varão de dores, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é digno. E ele foi obediente em todas as coisas. O que o primeiro Adão não pôde fazer, desobedecendo a Deus uma ordem no paraíso, o segundo Adão, Cristo Jesus, é o fiel filho que obedece até as últimas consequências. Então o texto vai mostrando para nós, irmãos, que quando nós não observamos, nós estamos colocando em risco a nossa própria vida. Ele diz que se você pegar, por menor que seja o mandamento, na sua ótica, e falar, mas foi só esse mandamento que eu quebrei, eu guardo todos os demais. Ele diz que você será considerado o mínimo no reino dos céus. Mas aqueles que observam, aqueles que amam o Senhor e guardam seus mandamentos serão considerados grandes no reino dos céus. E agora vem um versículo aqui que vai mexer conosco nos próximos dias a partir de hoje. Eu quero te convidar a ler comigo o versículo 20. Vamos ler, igreja. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Só vocês.
Os escribas e fariseus, eles viviam batendo no peito, dizendo que eles guardavam a lei, que eles observavam a lei, que eles praticavam, que eles ensinavam. Mas nós sabemos, o nosso Senhor Jesus, ele foi muito contundente, muito forte para com essas duas classes de religiosos. Os escribas, aqueles que estavam ali se debruçando sobre o estudo da palavra de Deus, sobre transmitir esse ensino, mas os fariseus representando talvez uma classe religiosa, na época, talvez antes desse momento, até uma classe que se destacou pela sua religiosidade, pelo seu zelo, mas eles se perderam por essa religiosidade. E foram criando regras sobre regras que nem mesmo eles conseguiriam carregar, mas exigiam de todos. Vocês precisam observar cada detalhe. Cada regra que às vezes já por si só ela era difícil, mas eles davam uma ampliada, mas ainda assim, tudo no plano superficial. Nada profundo. Tudo raso. E é por isso que o Senhor Jesus disse: a sua justiça, se o seu conhecimento, se o seu conceito de valores, se a lei moral que você deve praticar não exceder a dos escribas e fariseus, você não vai entrar no reino dos céus. Irmãos, nós não podemos observar os preceitos de Deus na palavra de Deus como uma coisa rasa e superficial. A palavra de Deus é profunda e me faltará palavras para qualificá-la, para dizer o quanto ela é profunda. Paulo escrevendo a Timóteo, melhor dizendo, diz: a palavra de Deus ela é inspirada, ela é útil para ensinar, para corrigir, para admoestar, para educá-lo na justiça. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela é mais doce do que o mel, mas ela também é amarga como o fel, quando você alimenta-se da palavra, como aconteceu com o profeta Ezequiel. A palavra de Deus, então, queridos, ela é profunda. E os escribas e fariseus, eles estavam assim, tratando algumas questões de Deus, e infelizmente nós nos assemelhamos muitas vezes aos fariseus, porque nós também gostamos às vezes de ler algumas páginas das Escrituras, e aí a gente começa a conjecturar dizendo assim: veja bem, não é bem assim, não precisamos mais levar a fio e a ferro esse rigor, eu estou debaixo da graça, eu não preciso mais levar a tanto assim no rigor, no cabresto curto, eu estou debaixo da graça. E nós nos esquecemos, irmãos, da palavra, do que Jesus está falando. São palavras de Jesus, não é de um dos seus apóstolos, não, nenhum dos seus discípulos, não é minha palavra, é a palavra do Senhor Jesus, no maior e melhor sermão de todos os tempos. Jesus está agora falando para nós, que se a nossa justiça, se aquilo que tem a ver com a minha conduta, com a minha prática, com a minha fé que eu professo, não exceder a dos religiosos da nossa época, daqueles que se acham doutores de alguma coisa. Nós temos irmãos, sim, que são verdadeiros mestres, chamados por Deus para serem mestres sobre nós. Mas há muita gente por aí se arrogando, chamando-se próprio de doutores e mestres, e nunca foram chamados por Deus. Nunca receberam esse título. Eles se auto-intitularam assim. Mas nós devemos observar aqueles que são os servos da palavra. E se eles têm a sua capacitação de estudarem, de serem mestres sobre nós, louvado seja Deus por eles. Mas eles são servos da palavra, como eu e você devemos ser. Olha só agora, queridos, apertando um pouco mais o cerco sobre o que nós começamos a falar nessa noite. Jesus, a partir do verso 21, vai pegar um dos mandamentos, o 6º mandamento. E ele dirá assim: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E aí tem um acréscimo. Esse acréscimo não está lá no decálogo não, viu gente? Isso aqui já foi uma interpretação rasa, superficial dos escribas e fariseus. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eles estão falando aqui de um julgamento talvez ligado a tribunal humano. Mas se você já leu o Antigo Testamento, você sabe o que acontecia quando uma pessoa tirava a vida de outra, não sabia? Aliás, antes mesmo de Deus enviar o decálogo, o mandamento, lá em Gênesis capítulo 9, após o dilúvio, o Senhor deixou bem claro que a vida para Deus ela é algo tão precioso, que quando alguém atenta contra a vida de outro, ele tem que pagar com a própria vida.
Eu não vou trabalhar hoje a questão da pena capital. Eu sei que tem gente que às vezes, com a lente da justiça do mundo, não aceita que na Bíblia possa se falar sobre pena capital. Mas a Bíblia fala. E a Bíblia fala também que em alguns momentos Deus autoriza um ser tirar a vida do outro. Nós temos isso na Bíblia. Às vezes nós até temos dificuldades quando estamos evangelizando alguém, que eles gostam de pegar esses textos e dizer, rapaz, essa parte aqui da Bíblia, se torcer sai sangue, porque é uma matança, fulano que matou fulano. E algumas vezes você vai ver claramente Deus falando assim, vai lá e destrói aquele povo. Mas como então distinguir quando é que eu posso e quando eu não devo? E como é que eu não violo esse mandamento? Talvez a tradução melhor para não matarás aqui seria, não cometas homicídio. Assassinato. Não cometa homicídio. Assassinato. No Antigo Testamento tinha uma cidade chamada Cidade de Refúgio. Talvez você já lendo ali a distribuição das terras, Deus deixou claro o seguinte, que você poderia às vezes acidentalmente matar o seu próximo, sabia? Acidentalmente. E o que deveria acontecer neste caso? Você deveria se isolar nessa casa de refúgio até a ira do outro passar, mas você não seria penalizado com a sua própria vida, porque foi algo acidental, não algo intencional. Mas quando a morte era consumida, ou consumada, melhor dizendo, de forma intencional, a pessoa tinha que pagar com a própria vida. A pessoa tinha que pagar com a própria vida. Mas nessa noite, Jesus ele não vai ficar só trabalhando na esfera, como se nós estivéssemos aqui falando de homicídios e de assassinatos. Infelizmente vivemos num mundo, numa sociedade em que as pessoas estão se matando por motivos banais, como Lameque fez, o descendente de Caim. Um homem deu um pisão no pé dele, ele mandou o homem para o outro mundo. O outro deu um esbarrão nele, ele matou o homem. Nós vivemos numa sociedade assim. As pessoas têm prazer em matar, as pessoas têm prazer em tirar a vida da outra. Não estamos falando disso. Jesus vai aprofundar um pouco mais essa ideia do não matarás. E ele vai trabalhar um aspecto que todos nós aqui corremos um sério risco. A ira. O que tem a ver a ira, pastor, com não matarás? Tem tudo a ver. Você pode não ter na sua ficha, no seu currículo, jamais. Talvez você seja uma pessoa que se fizerem, né? Uma frase que a gente não gosta muito de usar, mas popularmente aí você fala assim, pode puxar a minha capivara, pode puxar os meus antecedentes criminais, não vai ter nada lá que me desabone, eu estou limpo com a sociedade, com a lei dos homens, eu sou uma pessoa do bem. Pode ser que o Código Penal brasileiro não te pegue. Mas talvez nós estejamos vendo muitos assassinos na igreja. Muitos homicidas, matadores, dentro da casa de Deus. Não matarás. E o texto diz, que ele fala no versículo 22, o eu porém vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus então agora vai aprofundar o que significa não matarás. Não matarás não é só você pegar uma arma de fogo, ou uma arma branca, ou um pedaço de pau, ou uma pedra, e desferir contra o seu próximo, tirar a vida dele, ver o seu sangue se escorrendo. Isso também é matar, mas matar também é odiar o seu irmão no coração. A ira que pode nascer no meu coração, no seu coração, é, aos olhos do Código Penal de Deus, assassinato. É crime. Você não vai para a cadeia aqui na terra. Você não vai ter que contratar um advogado aqui na terra. Porque isso não é enquadrado no Código Penal brasileiro e nem no Código Penal internacional, mas no Código do Reino de Deus é crime. Não matarás. Ódio. E eu quero chamar a sua atenção. Vamos lá em 1ª carta de João, depois a gente volta aqui. 1 João
Olha só, irmãos, como que a palavra de Deus ela é muito forte para mostrar para nós isso. Capítulo 3. Versículo 15. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler todos juntos? Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz nessa noite? Você crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática da sua vida? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então não é o Gilberto que está chamando você de assassino. É a palavra. Temos assassinos aqui nessa noite? Pastor, isso é muito forte. O senhor pode ser um assassino, verdade. Infelizmente. Já odiou alguém, pastor? Infelizmente. E fiquei doente por causa desse ódio. Estava me matando. Tem alguma assassina aqui nessa noite? Tem algum assassino aqui nessa noite? Porque quando você odeia o seu irmão, a Bíblia diz que você é, não será, não se tornará. Você é assassino. Voltando no texto de Mateus capítulo 5, ele vai tentar explicar isso para nós, usando algo que era comum no templo. Ele vai usar duas situações agora. Uma é uma coisa que praticam contra você. Alguém fez um mal para você e a ira se acendeu no seu coração. E a outra é você que pratica para com o seu próximo. Nas duas situações ele está pedindo: foge da ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso acabará mal. Você vai ser enquadrado no Código Penal de Deus. Assassinato. Vamos ver? E como Deus é maravilhoso, eu não pensei nisso. Deus é testemunha do que eu vou dizer agora. Essa mensagem poderia ser pregada em outra noite, mas está sendo pregada numa noite de ceia. Mesa da comunhão. Pense bem. Deus está aqui, não está? Nós vamos cear daqui a pouco. O texto fala para nós, na sequência, versículo 23. Antes de, porém, perdão aqui pela pressa, mas eu não quero deixar de falar sobre algumas coisas do verso 22. Ele fala que se você, então, sem motivo se irar contra seu irmão, primeiro você estará sujeito ao quê? Julgamento. Mas aí você não ficou só irado. O negócio desceu um pouquinho mais para o porão. Não bastasse a sua ira, você começou a insultar o seu irmão. Blasfêmia, xingamentos, palavras feias. Então você não só está irado, agora você xinga o seu irmão. E em terceiro, ele diz que você chama seu irmão de tolo. Uma palavra um pouco mais para os nossos dias. Chamou seu irmão de idiota, de imbecil. Pastor, eu nunca fiz isso. Talvez não em voz alta, mas no coração. A Bíblia diz que quem chama o irmão de tolo está sujeito ao inferno de fogo. Nós usamos às vezes alguns títulos. Ah, pastor, é só uma brincadeirinha. Nós gostamos de rotular algumas pessoas. Eu não gosto de rótulo, você gosta? Mas nós somos expertos em rotular as pessoas. E o pior é que às vezes nós fazemos isso e diminuímos a pessoa. Aquele que Deus fez conforme a sua imagem e semelhança, seu irmão em Cristo, porque em Cristo morreu na cruz igual ele morreu por você. E você às vezes se põe numa posição superior, dizendo que você é mais do que ele ou mais do que ela. E chama, e os nomes são outros. Talvez você fale: ah, pastor, tolo, a palavrinha é tão boba. Oh, você é tão tolinho, tolinha, bobinho, bobona. Mas aos olhos de Jesus essa palavra é terrível. Terrível. Não chame nem seu filho, nem sua filha, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem sua esposa, nem o seu inimigo de tolo, de idiota, de imbecil.
porque você está sujeito ao inferno de fogo. Quem disse isso, pastor? Jesus. Jesus não veio mudar a lei, ele veio cumprir aquilo que os escribas e fariseus não faziam, ficavam só na superfície. Jesus falou assim: vamos mergulhar, vamos entender o que é que significa não matarás. É muito mais do que não só levantar a sua mão contra o seu próximo e tirar a vida dele. E agora sim, ele chega aqui no versículo 23 e diz: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, então você vai trazer a oferta. Já tivemos um momento aqui do culto para isso. Eu não sei como você saiu do seu lugar e veio aqui na frente. E não fique pensando, você que não fez isso hoje, diz: ainda bem que eu não fiz isso hoje, né, pastor? Então, estou livre da exortação agora, né? Eu não levantei, eu não depositei nada no altar hoje. Não trouxe oferta em alimento, não trouxe oferta em espécie, não dizimei. Então essa mensagem hoje eu estou livre dela. Não. Mesmo para quem não levantou, ela é para nós, para todos nós. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é você que tem contra ele, é ele que tem contra você. Mateus capítulo 18. Se o teu irmão pecar contra ti, o que a Bíblia fala lá em Mateus 18? Procura o teu irmão. Mas espera aí, pastor, ele pisa em mim e eu ainda tenho que procurar ele? Tenha santa paciência, pastor. Mas é isso que Jesus diz. Se o teu irmão pecar contra você, você que tem que procurar ele. Eu não, pastor, eu tenho um nome a zelar, ele que vem até aqui. Eu até estou disposto a perdoar, mas eu não arredo o pé. Mas Jesus está falando que é para a gente ir. Então imagina, o culto é da época do templo, não é o culto como o nosso hoje aqui com a nossa liturgia, mas nós podemos aplicar hoje, não podemos? Você vem para a igreja: hoje eu vou cultuar o Senhor, hoje eu vou cantar, hoje vai ter ceia, ai, Deus vai falar ao meu coração. Aí você vai e você canta, e de repente entre um cântico e o outro, você lembra que tem uma pessoa aqui dentro que você não conversa com ela. E o culto continua. E você está com o seu envelope para consagrar o seu dízimo ao Senhor, e você vem à frente de novo, o Espírito Santo pim na sua cabeça e diz: tem alguém aqui que você tem que conversar com ela. E você desconversa: não está comigo não, é com você sim. O que é que no texto lá diz que deveria fazer? Interrompe o momento da oferta. Você estava indo em direção lá ao altar, muda a direção. Em vez de você ir para o altar, vai na direção do irmão. Meu irmão, a gente vai conversar. Agora, é agora. Porque eu vou entregar a minha oferta ali no altar, mas eu quero estar em acordo com Deus e com você. Você me feriu, meu irmão. Você me feriu, minha irmã. Mas vamos nos perdoar. Vamos passar bálsamo no coração um do outro aqui. Vamos resolver essa pendência, para que eu possa ter dignidade de ir no altar de Deus e eu consagrar a minha oferta ao Senhor sem nenhuma animosidade no meu coração. É fácil fazer isso, igreja? Não é fácil. É mais fácil você falar assim: pastor, isso aqui é uma forma metafórica. Eu não preciso praticar isso. É só um exemplo. É só um sentido. Existem momentos que eu falo aqui na igreja: isso é uma metáfora, isso é um exemplo. Você não precisa ser literalista, mas aqui é para ser literalista. Então o senhor está me propondo agora, pastor, que eu saia do meu lugar e procure quem me ofendeu aqui dentro da igreja, no meio do culto? Eu sei que isso talvez vai causar estranhamento para alguns, mas se Deus mandar você fazer isso, não sou eu, seu pastor, que vou te proibir. Se Deus mandar você levantar do seu lugar agora e ir até alguém que te feriu e que você precisa resolver essa pendência, eu paro de pregar. E eu espero você se reconciliar com o seu irmão, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Aí você volta, e aí você terá dignidade de ofertar. Trazendo para hoje. Como é que nós chamamos essa mesa? A mesa da comunhão. Está tudo bem com você?
Eu não te conheço no sentido que eu vou te falar agora. Posso te conhecer como meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, amigos, irmãos e irmãs, por um tempo que já estamos caminhando quase 3 anos juntos, mas ainda nós não nos conhecemos. Nós nos conhecemos? Vou ficar olhando aqui para o irmão Márcio até a madrugada, para o irmão ali. Não sei o que está no coração dele, não sei o que está no coração dela, mas tem alguém aqui que sonda cada um de nós, certo? Você está preparado para participar da mesa do Senhor nessa noite? Eu não vou nem falar dos que não estão aqui. Aí você vai ter que agendar um momento para fazer isso. Mas agora, quem está aqui dentro desse recinto, você está digno de sentar na mesa do Senhor com ele ou com ela e comungar? E tomar o pão e comer em memória do Senhor e beber do cálice em memória do Senhor? Porque você pode estar matando uma pessoa no seu coração sem ter levantado uma arma de fogo, sem usar uma arma branca, sem ter usado uma pedra ou um pedaço de pau. Matou no coração, odiou, desvia o olhar. A pessoa está vindo na sua direção, você muda o caminho. Você é capaz de mudar até de ambiente, de recinto, porque você não quer falar com aquela pessoa. Mas vocês estão na mesma casa, adorando, cantando, orando, tomando ceia. É isso que Deus quer? Eu, porém, vos digo. É mais profundo, disse Jesus. Mas vamos ver a segunda parte? Agora não é alguém que te feriu, é você que feriu. Você deve a alguém. Aqui a ideia é dívida. Pode ser um empréstimo. Você está causando mal na vida de alguém. E esta pessoa está perdendo a paciência com você. Ela já está te levando para o tribunal. Olha o que o texto diz no versículo 25. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Talvez você não é a vítima que recebeu a ira, você causou a ira. O texto aqui, o contexto é empréstimo. Você tomou emprestado alguma coisa, não cumpriu com a sua palavra, não honrou seus compromissos, e a pessoa, se valendo dos seus direitos, foi às barras do tribunal e diz, ele vai ter que pagar. Só que você, antes de chegar na barra do tribunal, do constrangimento de ouvir a sentença do juiz, você pode fazer o que antes? Vamos conversar? Vamos fazer um acordo. Eu não tenho como pagar à vista, eu sei que a dívida é grande, que eu estou te enrolando há muito tempo, mas eu quero pagar, eu quero estar em paz com você, antes que chegue na presença do juiz. Não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão está em desacordo com a palavra. Jesus, no Sermão do Monte, ele não veio só repetir a lei. Ele já disse que não veio revogá-la. Ele não veio mudar, trazer uma lei nova. Pelo contrário, ele veio dar o real significado, porque ele é o cumprimento da lei. A lei sem Cristo, ela está incompleta. Mas a lei em Cristo, ela se completa, porque Ele é a razão de todas as coisas. Nele tudo subsiste, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele nós podemos entender o verdadeiro sentido da palavra justiça. Para termos o caráter de discípulo como os bem-aventurados, para termos homens e mulheres que influenciam a sociedade sendo sal e luz, e para termos um senso de justiça de Deus, não do mundo. Mas eu volto a dizer, não é fácil, é só com a graça. Mas não tem outra alternativa para nós. Deus me livre disso. Mas já pensou, eu pregando nessa noite aqui, e sabendo que tem um de vocês aqui se assentados nesses bancos, que nós estamos em desacordo? Que tem uma raiz de amargura no nosso coração, e você para ir pensando assim, como ele tem coragem de pregar esse sermão, que cara de pau, ele nunca me procurou, ela nunca veio falar comigo, e está pregando, moralista. É fácil pregar, gente, o difícil é viver. Você vai para casa do mesmo jeito?
Ou tem alguma coisa que você precisa fazer, talvez ainda hoje? Ah, hoje não, pastor, hoje não. Eu não esperava que o senhor fosse levar a mensagem por esse caminho. Eu não me preparei psicologicamente, muito menos emocionalmente. Eu não sou igual ao senhor. Eu vou pensar, eu vou ponderar. Daqui um mês eu resolvo. Por sua conta e risco. Mas Deus está te chamando hoje. Deus não quer te chamar mais de assassino. Deus não quer mais te chamar de assassina. Deus quer te chamar de filho, de filha. Ouvistes o que foi dito: não matarás. Pastor, não mato nem barata, muito mais uma vida. Nunca matei ninguém, pastor. Meu Deus, o que é isso? Pastor, matar é demais, pastor. Matar é uma coisa muito forte, pastor. Mas Jesus mostrou para nós nessa noite que matar alguém não é só pegar uma arma de fogo. Não é só dar uma facada no ventre da pessoa, ou dar uma pedrada na moleira da pessoa. É odiar no coração. Você já matou. Mas existe uma lei no reino de Deus que vence o ódio. Em breve vocês serão ministrados por essa palavra. É a lei do amor. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Sabe por que nós vamos participar da ceia daqui a alguns minutos? Porque o amor de Deus venceu o ódio do nosso coração. Nós éramos inimigos de Deus. Fomos nós que desobedecemos a Ele. Fomos nós que tropeçamos, mas Ele veio ao nosso encontro. Não fui eu que fui a Ele. Ele veio a mim e me disse: eu te amo. Não para a gente viver do jeito que a gente quer, mas para Ele transformar a nossa história e o nosso caráter. Portanto, finalizando essa mensagem nessa noite, talvez você diga: pastor, é difícil fazer isso, não é? Na prática, sim. Talvez você fale: pastor, eu não vou fazer isso no culto não, só pode ficar aí até meia-noite aí fazendo apelo, usando os seus argumentos, mas eu vou continuar sentadinho aqui no meu lugar. Tudo bem, eu não vou ficar aqui até meia-noite. Porque se o Espírito Santo não convencer você, não será eu. Mas a boa notícia que eu te dou é que o Espírito Santo convence. Quando o Espírito Santo entra na jogada, ele não perde. Ele sempre ganha. Mas você precisa se render. Você precisa se curvar. Pode não ser agora. E também não estou dizendo a você que é membro dessa igreja, você que está em comunhão com Deus, que é de uma outra igreja, que você não deva participar da mesa do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas de repente você vai tomar um firme propósito: Senhor, eu preciso acertar os ponteiros com muita gente, da família, da comunidade, e eu não vou, Senhor, arredar o pé enquanto eu não procurar essas pessoas. Talvez não faça isso agora, mas me dê força, Senhor, para fazer antes que o mês de junho acabe. O mês de junho acabe. E você possa chegar na próxima ceia dizendo assim: pastor, eu estou leve. Nossa, pastor, como é bom experimentar aquela cruz, aquele fardo pesado que eu não precisava carregar. Estava carregando um defunto nas costas. Mas o Senhor falou: por que isso, meu filho? Por que isso, minha serva? Perdoa. Perdoa. É isso que o Senhor quer de nós. Ele fez isso por nós. A Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.